Era uma quinta-feira chuvosa em São Paulo quando Mariana, de 6 meses de gravidez, decidiu almoçar sozinha no restaurante Le Gourmet, um estabelecimento elegante no centro da cidade. Vestindo um vestido simples e com o cabelo preso em um rabo de cavalo, ela não parecia pertencer àquele ambiente requintado onde os pratos custavam mais de R$ 80. Mariana havia saído de uma consulta médica difícil. O obstetra havia detectado uma pequena complicação na gravidez e recomendou repouso absoluto. Estava nervosa, preocupada, e decidiu parar para comer algo antes de voltar para casa. Escolheu aquele restaurante porque era próximo do consultório médico. Ao entrar, o maitre, um homem de meia idade chamado Roberto, a olhou de cima a baixo com evidente desprezo. Suas roupas simples e sua aparência cansada não combinavam com a clientela habitual do local. Mesa para quantas pessoas? Perguntou com frieza, sem sequer cumprimentá-la. Apenas uma, por favor. Roberto suspirou alto, como se fosse um grande incômodo, e a conduziu para uma mesa nos fundos do restaurante, próxima à cozinha, onde o barulho era constante e o cheiro de fritura forte demais. Aqui está bem para você, disse, deixando o cardápio sobre a mesa sem nenhuma delicadeza. Mariana se sentou desconfortável. A mesa estava mal limpa e ainda tinha restos de comida da refeição anterior. Ela tentou chamar a atenção de algum garçom, mas todos pareciam evitá-la propositalmente. Depois de 15 minutos esperando, finalmente conseguiu chamar um jovem garçom chamado Diego. Desculpe, você poderia limpar a mesa, por favor? E eu gostaria de fazer o pedido. Diego olhou para ela com irritação. Está com pressa? Tem mais gente esperando aqui. Não, é que eu estou grávida e o cheiro da comida do prato anterior está me enjoando, respondeu Mariana educadamente, colocando a mão na barriga em um gesto instintivo. Ah, entendi. Mais uma que acha que por estar grávida merece tratamento especial, murmurou Diego, mas alto o suficiente para ela ouvir. Ele limpou a mesa de forma grosseira, respingando água na roupa de Mariana. Ela pediu um prato simples de frango grelhado com salada e um suco de laranja natural. Diego anotou o pedido com má vontade e se afastou. 40 minutos se passaram. Mariana via outros clientes que chegaram depois dela sendo servidos primeiro. Sua gravidez estava causando enjoos constantes e ela precisava comer logo. Tentou chamar Diego novamente. E por favor, quanto tempo mais vai demorar meu pedido? Eu estou me sentindo mal. Cozinha está lotada. Vai ter que esperar como todo mundo, respondeu Diego rispidamente. Nesse momento, Mariana começou a se sentir tonta. A combinação do estômago vazio, do estresse da consulta médica e do cheiro forte da cozinha estava fazendo mal. Ela precisou apoiar a cabeça nas mãos, respirando fundo para não desmaiar. Uma senhora elegante na mesa ao lado, vestida com roupas caras e joias brilhantes, observava a cena com nojo evidente. Que absurdo, comentou alto para sua acompanhante. Esse tipo de pessoa não deveria frequentar lugares como este. Olha o estado dela, vai acabar passando mal e estragando nosso almoço. A acompanhante, uma mulher de meia idade com um colar de pérolas, concordou balançando a cabeça. É exatamente isso que eu estava pensando. Pessoas assim deveriam conhecer seu lugar. Tem tantos restaurantes populares por aí. Mariana ouviu cada palavra e sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Ela não estava fazendo nada de errado, apenas tentando almoçar. Mas a humilhação estava apenas começando. Finalmente, depois de quase 1 hora de espera, Diego trouxe o prato. Mas quando colocou na mesa, Mariana notou imediatamente que algo estava errado. O frango estava claramente mal cozido, ainda rosado no meio, e a salada tinha folhas murchas e escuras. Desculpe, mas acho que o frango não está bem cozido, disse ela gentilmente. Eu estou grávida, preciso ter cuidado com isso. Diego revirou os olhos. Ah, pelo amor de Deus. Agora vai reclamar da comida também? O frango está perfeito. Se não gosta, pode ir comer em outro lugar. Não estou reclamando. É que realmente está mal cozido. Olha só, Mariana mostrou o interior rosado da carne. Mas Diego já havia perdido a paciência completamente. Você está questionando nossa cozinha? Sabe quanto custa manter um restaurante deste nível? Clientes como você só causam problemas. A discussão começou a chamar a atenção das outras mesas. Mariana sentia todos os olhares sobre si, julgando-a. Sua voz começou a falhar de nervosismo. Eu só queria trocar o prato, posso pagar sem problemas. Não é questão de dinheiro, gritou Diego. É questão de você não pertencer aqui. Foi então que Roberto, o maitre, se aproximou com uma expressão furiosa no rosto. O que está acontecendo aqui?
Perguntou, mas olhando apenas para Mariana, como se ela fosse automaticamente a culpada. Essa cliente está causando confusão, disse Diego. Primeiro reclamou da mesa, depois da demora, agora da comida. Está incomodando os outros clientes. Roberto olhou ao redor e viu que realmente várias pessoas estavam observando a situação. A senhora elegante acenou para ele, sinalizando sua irritação. Senhora, disse Roberto para Mariana com voz autoritária, preciso que se retire. A senhora está perturbando o ambiente do nosso restaurante. Mariana não podia acreditar no que estava ouvindo. Como assim? Eu não fiz nada de errado. Só pedi para trocar um prato mal cozido. A senhora está mentindo sobre nossa comida, interrompeu Roberto, e causando uma cena desnecessária. Nossos clientes vieram aqui para ter uma refeição tranquila, não para assistir esse tipo de espetáculo. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Mariana. Ela colocou a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer, como se também estivesse sentindo seu desespero. Por favor, eu só quero almoçar. Estou grávida e preciso comer. Deveria ter pensado nisso antes de vir a um lugar que claramente não é para o seu tipo, disse Roberto friamente. A frase cortou Mariana como uma lâmina. Seu tipo. Como se ela fosse menos humana por não usar roupas de marca ou joias caras. Nesse momento, o gerente do restaurante, um homem corpulento chamado Augusto, apareceu atraído pela confusão. Ele havia observado a situação de longe e estava preocupado com a reação dos clientes VIP. Qual é o problema aqui? Perguntou com voz grossa. Senhor Augusto, disse Roberto, essa cliente está causando transtornos. Já pedimos para ela se retirar, mas ela se recusa. Augusto olhou para Mariana com desprezo. Via uma mulher simples, grávida, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Para ele, era óbvio que ela não tinha condições de estar ali. Senhora, preciso que saia imediatamente, disse ele sem nenhum tipo de delicadeza. Este é um estabelecimento de alto padrão, e temos que manter nosso ambiente adequado para nossa clientela. Mas eu não fiz nada. Mariana tentou se defender, sua voz saindo em um sussurro quebrado. A senhora fez sim. Causou confusão, questionou nossa comida, incomodou outros clientes. Isso não é comportamento aceitável aqui. Mariana olhou ao redor, esperando que alguém interviesse, que alguém a defendesse. Mas os outros clientes apenas observavam como se ela fosse um espetáculo desagradável. Alguns sussurravam entre si, claramente do lado do restaurante. Eu posso pagar, disse ela desesperadamente. Não é questão de pagamento, disse Augusto alto, para que todos ouvissem. É questão de adequação ao ambiente. E claramente a senhora não se adequa. Foi quando Diego, encorajado pela atitude do gerente, decidiu tomar uma atitude mais drástica. Aproximou-se de Mariana e, sem nenhum cuidado, segurou seu braço com força. Vamos, já deu. Hora de ir embora. Me solta. Mariana tentou se libertar. Você está me machucando. Mas Diego estava determinado a expulsá-la. Com um empurrão forte demais, ele fez Mariana perder o equilíbrio. Grávida de 6 meses com o centro de gravidade alterado, ela não conseguiu se manter de pé. Mariana caiu no chão de mármore do restaurante com um baque surdo que ecoou por todo o salão. O impacto foi na lateral do corpo, e ela instintivamente colocou as mãos na barriga para proteger o bebê, soluçando de dor e humilhação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos no restaurante haviam parado para observar a cena chocante. Uma mulher grávida caída no chão, chorando. Enquanto os funcionários ficavam parados como se nada tivesse acontecido. Meu bebê, murmurou Mariana, ainda no chão, sentindo uma dor estranha na barriga. Por favor, alguém me ajude. Mas ao invés de ajuda, o que ela recebeu foi mais humilhação. Olha o que acontece quando pessoas que não pertencem aqui insistem em ficar, disse Augusto friamente. Isso é culpa sua por ter causado essa confusão toda. Roberto concordou com a cabeça. Agora saia antes que chamemos a segurança. E não pense em voltar aqui. Mariana, ainda no chão, olhou ao redor uma última vez. Os outros clientes a observavam com uma mistura de nojo e curiosidade mórbida. Ninguém se ofereceu para ajudá-la a se levantar. Ninguém questionou a atitude dos funcionários. Para eles, ela era realmente apenas uma perturbadora que estava finalmente sendo colocada em seu lugar. Com muita dificuldade e sentindo dores, Mariana conseguiu se levantar sozinha. Suas roupas estavam sujas, seu rosto vermelho de tanto chorar, e ela sentia uma dor constante na lateral onde havia batido no chão. Vocês vão se arrepender disso, disse ela entre soluços, mas sua voz estava tão fraca que quase ninguém ouviu.
Ameaças agora? Riu Augusto. Senhora, a única coisa de que nos arrependemos é de ter deixado você entrar aqui. Mariana caminhou em direção à saída, cada passo uma luta contra a dor e a humilhação. Quando chegou à porta, se virou uma última vez e viu todos os funcionários a observando com sorrisos de satisfação, como se tivessem feito um grande favor ao estabelecimento. Ela saiu na chuva que continuava caindo, e assim que a porta se fechou atrás dela, desabou em lágrimas. Não era só a humilhação, era a preocupação com o bebê, era a dor física, era a sensação de ter sido tratada como menos que humana. O que nenhum deles sabia era que Mariana não era apenas uma mulher simples que havia entrado no restaurante por acaso. Ela era Mariana Santos Carvalho, esposa do juiz federal Dr. Eduardo Carvalho, um dos magistrados mais respeitados e temidos do país. Um homem conhecido por sua rigidez com a justiça e por nunca tolerar qualquer tipo de abuso de poder ou discriminação. Mariana havia escolhido usar o nome de solteira em suas atividades pessoais e preferia roupas simples, longe dos holofotes que sua posição como esposa de um juiz federal trazia. Ela valorizava a simplicidade e sempre quis ser tratada como uma pessoa comum, sem privilégios especiais. Mas o que acabará de acontecer havia ultrapassado todos os limites. 2 horas depois, no escritório do Dr. Eduardo Carvalho, localizado no Tribunal Federal, o respeitado juiz recebia uma ligação que mudaria completamente seu dia. Do outro lado da linha, estava sua esposa, ainda soluçando, contando com detalhes a humilhação que havia sofrido no restaurante Le Gourmet. Como assim eles te empurraram? A voz do Dr. Eduardo estava carregada de uma fúria controlada que seus colegas raramente viam. Mariana, você está bem? E o bebê? Eu acho que sim, respondeu ela, ainda tremendo. Mas Eduardo, a forma como me trataram, como se eu não fosse digna de estar ali. Dr. Eduardo conhecia sua esposa há mais de 10 anos. Sabia que ela era uma das pessoas mais gentis e educadas que já havia conhecido. Se ela estava ligando chorando, era porque algo muito grave havia acontecido. E onde você está agora? Em casa. Consegui chamar um táxi. Vou mandar meu motorista te buscar agora mesmo. Vamos ao hospital fazer uns exames para ter certeza de que você e o bebê estão bem. Após desligar o telefone, Dr. Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo o que havia ouvido. Sua esposa, grávida de 6 meses, havia sido empurrada e humilhada em um restaurante por funcionários que se achavam no direito de julgar as pessoas pela aparência. Como juiz, ele havia visto muitos casos de discriminação e abuso de poder. Mas quando acontecia com sua própria família, a revolta era pessoal e intensa. No dia seguinte, uma sexta-feira, Dr. Eduardo decidiu que era hora de uma lição de justiça. Ele conhecia muito bem o proprietário do restaurante Le Gourmet. Era Carlos Mendoza, um empresário que já havia aparecido algumas vezes em seu tribunal por questões trabalhistas duvidosas. O plano do Dr. Eduardo era simples. Ele iria ao restaurante para almoçar, sozinho, vestido de forma casual, sem revelar sua identidade. Queria ver pessoalmente como aquele estabelecimento tratava clientes comuns. Às 12h30, Dr. Eduardo entrou no Le Gourmet vestindo uma camisa polo simples, jeans e tênis. Sua aparência estava propositalmente casual, sem nenhum sinal de sua posição importante na sociedade. Roberto, o mesmo maitre que havia maltratado Mariana no dia anterior, o recebeu na entrada com a mesma frieza. Mesa para quantos? Apenas uma pessoa. Roberto o conduziu para uma mesa no centro do restaurante, uma localização muito melhor do que a que havia dado para Mariana, mas ainda assim sem a deferência reservada aos clientes VIP. Dr. Eduardo se sentou e observou o ambiente. Era realmente um restaurante elegante, com decoração sofisticada e clientela bem vestida. Mas havia algo no ar, uma arrogância palpável da parte dos funcionários. Diego, o mesmo garçom que havia empurrado Mariana, se aproximou para tomar o pedido. O que vai querer? A falta de educação foi imediatamente notada pelo Dr. Eduardo. Nenhum boa tarde nenhum, como está o senhor? Apenas frieza profissional. Queria conhecer a especialidade da casa. Temos um salmão ao molho de maracujá por R$ 89,00. Perfeito. E para beber, uma água com gás. Enquanto esperava, Dr. Eduardo observou como os funcionários tratavam outros clientes. Com algumas pessoas bem vestidas, eram extremamente solícitos. Com outras de aparência mais simples, havia uma frieza evidente. Foi quando ele ouviu uma conversa entre Roberto e Augusto, o gerente, sobre o incidente do dia anterior.
Ainda bem que você expulsou aquela mulher ontem, dizia Augusto. Esse tipo de gente sempre causa problemas. Eles acham que por ter direitos iguais podem frequentar qualquer lugar. Exatamente, concordou Roberto. A gente tem que manter o padrão do estabelecimento. Se deixar qualquer um entrar, logo vira um boteco. Dr. Eduardo sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Precisava ouvir mais. E ainda teve a cara de pau de reclamar da comida, continuou Diego, que havia se juntado à conversa. Como se soubesse alguma coisa sobre gastronomia. Pelo menos agora ela sabe qual é o lugar dela, riu Augusto. Aposto que não volta mais aqui. E se voltar, a gente expulsa de novo, disse Roberto. Esse tipo de gente precisa aprender a respeitar. Dr. Eduardo havia ouvido o suficiente. Levantou-se da mesa e se dirigiu ao balcão onde os 3 funcionários continuavam conversando. E com licença, disse ele calmamente. Posso falar com vocês por um momento? Os 3 se viraram com expressões de irritação por terem sido interrompidos. O que foi? Perguntou Augusto rispidamente. Eu ouvi vocês falando sobre uma mulher que foi expulsa daqui ontem. Uma mulher grávida. Roberto cruzou os braços defensivamente. E daí? Isso não é da sua conta. Na verdade, é sim da minha conta, disse Dr. Eduardo, sua voz ainda calma, mas com uma autoridade crescente. Porque essa mulher é minha esposa. Os 3 funcionários se entreolharam, confusos. Sua esposa? Perguntou Diego com descrédito. Aquela mulher mal vestida que causou confusão aqui? Exatamente. Mariana Santos Carvalho. Minha esposa está grávida de 6 meses e veio aqui apenas para almoçar depois de uma consulta médica. Augusto riu com escárnio. Olha, senhor, qual é seu nome mesmo? Se sua esposa não sabe se comportar em um restaurante fino, o problema não é nosso. Nós temos padrões a manter. Ah, meu nome, disse Dr. Eduardo, tirando sua carteira do bolso e mostrando sua identificação oficial, é Eduardo Carvalho. Dr. Eduardo Carvalho, juiz federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O efeito foi instantâneo. As expressões de arrogância nos rostos dos 3 funcionários se transformaram em puro terror. Roberto ficou pálido, Diego começou a tremer visivelmente, e Augusto pareceu que ia desmaiar. Doutor Eduardo, gaguejou Roberto, nós não sabíamos. Não sabiam o quê? Perguntou o Dr. Eduardo, sua voz agora fria como gelo. Não sabiam que minha esposa é um ser humano que merece ser tratada com dignidade? Não sabiam que uma mulher grávida tem o direito de almoçar em paz sem ser humilhada? Foi um mal-entendido, tentou explicar Augusto, suando frio. Um mal-entendido. Dr. Eduardo elevou ligeiramente a voz, fazendo com que outros clientes começassem a prestar atenção. Vocês empurraram uma mulher grávida, fizeram ela cair no chão, a humilharam na frente de todos os presentes, e chamam isso de mal-entendido? Diego tentou se defender. Doutor, ela estava reclamando da comida, causando confusão. Ela pediu para trocar um frango mal cozido, interrompeu Dr. Eduardo. Algo que qualquer pessoa responsável faria, especialmente uma gestante. E a resposta de vocês foi tratá-la como se ela fosse menos que humana. O restaurante inteiro havia parado. Todos os clientes e funcionários observavam a cena com atenção total. Muitos reconheceram o nome Dr. Eduardo Carvalho. Sua reputação de juiz rigoroso e justo era bem conhecida na cidade. Vocês sabem qual foi o erro de vocês? Continuou Dr. Eduardo. Foi acreditar que o valor de uma pessoa se mede pela marca da roupa que ela usa ou pelo dinheiro que tem no banco. Foi esquecer que dignidade humana não tem preço. Augusto tentou uma última cartada. Dr. Eduardo, nós podemos resolver isso. Oferecer um jantar especial para o senhor e sua esposa, um desconto permanente. Resolver? Dr. Eduardo o interrompeu com firmeza. Vocês acham que dignidade humana se resolve com descontos? Que humilhação se paga com jantares grátis? Roberto, desesperado, se ajoelhou ali mesmo, na frente de todos os clientes. Por favor, doutor, perdão. Nós cometemos um erro terrível. Levantem-se, ordenou Dr. Eduardo. Não é a mim que vocês devem pedir perdão. É a minha esposa, que vocês trataram como lixo. É a todas as pessoas que vocês já discriminaram por não se encaixarem no padrão estético de vocês. Foi então que Carlos Mendoza, o proprietário do restaurante, chegou correndo após ser avisado por um funcionário sobre a situação. Ele conhecia muito bem Dr. Eduardo, havia perdido 2 processos trabalhistas em seu tribunal nos últimos anos. Dr. Eduardo, disse ele ofegante, que honra tê-lo aqui. Se eu soubesse que estava vindo.
Carlos, disse Dr. Eduardo friamente, seus funcionários expulsaram minha esposa grávida daqui ontem. A empurraram, fizeram ela cair no chão, a humilharam na frente de todos. Carlos ficou lívido. Conhecia a reputação do Dr. Eduardo e sabia que ele não tolerava injustiças. Isso é impossível. Meus funcionários são treinados para discriminar pessoas pela aparência. Interrompeu Dr. Eduardo. Para julgar quem merece ou não ser tratado com respeito. Carlos olhou para Roberto, Augusto e Diego, que estavam visivelmente apavorados. É verdade isso? Perguntou ele, já sabendo a resposta pelos rostos dos funcionários. Senhor Carlos, começou Roberto, foi um mal-entendido, ela estava causando problemas. E chega, gritou Carlos, percebendo a gravidade da situação. Vocês estão demitidos. Os três. Peguem suas coisas e saiam imediatamente. Senhor Carlos, por favor, implorou Augusto, foram anos trabalhando aqui, e anos discriminando pessoas. Disse Carlos. E anos julgando clientes pela aparência. Saiam antes que eu chame a segurança. Dr. Eduardo observou a cena com satisfação, mas sabia que aquilo não era suficiente. Carlos, demissões não apagam a humilhação que minha esposa sofreu. Não apagam os traumas que ela vai carregar desta experiência. Dr. Eduardo, me diga o que posso fazer para reparar isso. Qualquer coisa. Primeiro, quero que você implemente um programa de treinamento obrigatório sobre direitos humanos e dignidade para todos os seus funcionários. Segundo, quero uma doação de R$50 mil para o hospital onde minha esposa faz pré-natal, destinada especificamente ao atendimento de gestantes em situação de vulnerabilidade. Carlos concordou imediatamente com a cabeça. Feito. Tudo isso será feito. E terceiro, continuou o Dr. Eduardo, quero uma retratação pública. Um anúncio nos jornais principais da cidade, assumindo o erro e se comprometendo publicamente a tratar todos os clientes com dignidade, independentemente de sua aparência ou condição social. Sim, doutor. Tudo será feito exatamente como o senhor pediu. Dr. Eduardo se virou para os três ex-funcionários, que ainda estavam parados ali, atônitos com o rumo dos acontecimentos. Quanto a vocês três, espero que tenham aprendido uma lição valiosa hoje. O respeito não é privilégio de poucos, é direito de todos. A próxima vez que julgarem alguém pela aparência, lembrem-se deste momento. Roberto, ainda em estado de choque, murmurou. Nós não sabíamos que ela era sua esposa, doutor. E essa é exatamente a questão, respondeu o Dr. Eduardo com firmeza. Vocês não a respeitaram porque acreditaram que ela não merecia respeito. Não foi por ela ser ou não ser minha esposa. Foi porque vocês julgaram que uma mulher de roupa simples não tinha valor. Diego, chorando, tentou uma última súplica. Doutor, tenho família para sustentar. Deveriam ter pensado nisso antes de empurrar uma mulher grávida, disse Dr. Eduardo sem piedade. Ações têm consequências. Vocês escolheram a humilhação ao invés da humanidade. Os três saíram do restaurante cabisbaixos, carregando suas poucas coisas pessoais, sob o olhar de todos os clientes que haviam presenciado toda a cena. Carlos se aproximou novamente do Dr. Eduardo. Doutor, mais uma vez, peço 1000 desculpas pelo que aconteceu. Como posso compensar diretamente sua esposa? Minha esposa não quer compensação material, Carlos. Ela quer justiça. Ela quer ter certeza de que nenhuma outra pessoa passará pelo que ela passou aqui. O senhor tem minha palavra de que isso não voltará a acontecer. Dr. Eduardo olhou ao redor do restaurante. Todos os clientes e funcionários restantes observavam em silêncio, claramente impactados pelo que haviam presenciado. Deixe-me falar uma coisa para todos vocês, disse ele, elevando a voz para que todos ouvissem. O que aconteceu aqui ontem com minha esposa não foi um caso isolado. Foi o reflexo de uma mentalidade que precisa mudar. A mentalidade de que algumas pessoas valem mais que outras baseado em aparência, dinheiro ou status social. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras ecoarem pelo salão. Minha esposa é graduada em psicologia, fala 3 idiomas, trabalha voluntariamente com crianças carentes, e está esperando o nosso primeiro filho. Mas mesmo que ela não fosse nada disso, mesmo que fosse a pessoa mais simples do mundo, ela ainda mereceria ser tratada com dignidade e respeito. Porque isso é o mínimo que devemos uns aos outros como seres humanos. Os clientes começaram a murmurar entre si, alguns claramente desconfortáveis ao perceberem que talvez eles mesmos já tivessem tido atitudes preconceituosas similares. Espero que todos saiam daqui hoje com uma lição aprendida, continuou o Dr. Eduardo.
A próxima vez que virem alguém sendo discriminado, não fiquem em silêncio. A próxima vez que julgarem alguém pela aparência, lembrem-se de que por trás de cada pessoa existe uma história, uma dignidade, uma humanidade que merece respeito. Carlos se aproximou novamente. Doutor Eduardo, o senhor gostaria de almoçar? Por conta da casa, obviamente. Não, Carlos. Não tenho apetite para comer em um lugar onde minha esposa foi humilhada. Mas voltarei em alguns meses para ver se realmente mudaram. Doutor Eduardo se dirigiu à saída, mas antes de sair, se virou uma última vez. E lembrem-se, justiça não é privilégio de juízes. Justiça é responsabilidade de todos nós, todos os dias, em cada pequena atitude que escolhemos ter com nossos semelhantes. 2 semanas depois, os jornais de São Paulo estampavam em suas páginas a retratação pública do restaurante Le Gourmet. O anúncio, assinado pessoalmente por Carlos Mendoza, reconhecia o erro cometido e se comprometia publicamente com um novo padrão de atendimento baseado no respeito a todos os clientes. Roberto, Augusto e Diego enfrentaram dificuldades para encontrar novos empregos. A história havia se espalhado rapidamente pelas redes sociais e no meio gastronômico da cidade. Muitos empregadores não queriam associar seus estabelecimentos com pessoas conhecidas por discriminação. O hospital onde Mariana fazia pré-natal recebeu a doação de R$50 mil, que foi utilizada para melhorar o atendimento a gestantes de baixa renda, garantindo que todas recebessem o mesmo nível de cuidado e dignidade. Mariana, após o susto inicial, passou bem pelo resto da gravidez. O bebê nasceu saudável 3 meses depois, uma menina que eles batizaram de Esperança, simbolizando a esperança de um mundo mais justo e igualitário. O restaurante Le Gourmet implementou um programa rigoroso de treinamento em direitos humanos para todos os funcionários. Carlos contratou uma empresa especializada em diversidade e inclusão para garantir que a mudança fosse real e duradoura. A história se tornou um marco na cidade, sendo citada em cursos de administração hoteleira como exemplo de como o preconceito pode destruir a reputação de um estabelecimento em questão de minutos. Dr. Eduardo continuou seu trabalho no tribunal, mas a experiência o marcou profundamente. Ele passou a ser ainda mais rigoroso em casos envolvendo discriminação e abuso de poder, sempre lembrando que por trás de cada processo existe uma pessoa real, com sentimentos reais e dignidade que deve ser preservada. 6 meses após o incidente, Dr. Eduardo retornou ao Le Gourmet para uma visita surpresa, desta vez acompanhado de Mariana e da pequena Esperança. Eles foram recebidos com o máximo respeito e profissionalismo pelos novos funcionários, que haviam passado pelo programa de treinamento em direitos humanos. Carlos pessoalmente os atendeu, e Mariana pode finalmente almoçar no local onde havia sido humilhada, mas agora sendo tratada com a dignidade que sempre mereceu. Não porque era esposa de um juiz, mas simplesmente porque era um ser humano. Durante o almoço, vários funcionários se aproximaram para se desculpar em nome do estabelecimento pelo que havia acontecido. Mariana os perdoou graciosamente, explicando que sua maior esperança era que ninguém mais passasse por aquela experiência. Quando estavam saindo, uma jovem garçonete se aproximou timidamente de Mariana. "Senhora, eu queria agradecê-la", disse a moça. "Por causa do que aconteceu com a senhora, agora a gente recebe treinamento sobre como tratar todas as pessoas com respeito. Aprendi muito sobre não julgar ninguém pela aparência." Mariana sorriu, segurando Esperança no colo. "Que bom saber que algo positivo saiu de tudo isso. Continue sempre tratando cada pessoa como gostaria de ser tratada." Roberto, Augusto e Diego, os 3 ex-funcionários, eventualmente conseguiram novos empregos, mas em posições mais humildes. A experiência os havia mudado para sempre. Roberto passou a trabalhar em um pequeno café no bairro, onde aprendeu a valorizar cada cliente, independentemente de sua aparência. Augusto conseguiu emprego em um restaurante popular, onde ironicamente descobriu que pessoas simples podiam ser as mais gentis e educadas. Diego trabalhou durante meses como entregador de comida, experimentando na própria pele como é ser tratado como invisível pela sociedade. Todos os 3, à sua maneira, aprenderam que respeito e dignidade não são privilégios a serem concedidos, mas direitos fundamentais de todo ser humano. A história do restaurante Le Gourmet se tornou um caso estudado em faculdades de direito, administração e serviço social por todo o país. Professores usavam o exemplo para mostrar como preconceitos aparentemente pequenos podem ter consequências devastadoras, e como a verdadeira educação passa por aprender a enxergar a humanidade em cada pessoa.
Anos depois, quando Esperança já estava andando e falando, Mariana ocasionalmente passava em frente ao restaurante com a filha. A menina sempre perguntava por que eles nunca entravam ali, e Mariana explicava de forma simples. Mamãe teve uma experiência muito difícil aqui uma vez, mas foi essa experiência que nos ensinou que todas as pessoas merecem ser tratadas com carinho e respeito. Não importa como estejam vestidas ou quanto dinheiro tenham. E Esperança, com a sabedoria inocente das crianças, respondeu uma vez. Então foi bom que aconteceu, né, mamãe? Porque agora outras pessoas não vão passar por isso. Mariana sorriu, reconhecendo que sua filha havia compreendido a essência de tudo, que às vezes é preciso passar por injustiças para que a justiça possa florescer para outros. A lição que ficou daquele dia chuvoso de quinta-feira foi simples, mas poderosa. Nunca julgue uma pessoa pela aparência. Porque você nunca sabe a história completa por trás daqueles olhos. Toda pessoa carrega dentro de si uma dignidade que independe de roupas, dinheiro ou status social. E quando escolhemos humilhar ao invés de humanizar, quando escolhemos julgar ao invés de acolher, não estamos apenas machucando o outro, estamos diminuindo nossa própria humanidade. O respeito é a moeda mais valiosa que podemos oferecer aos outros, e diferentemente do dinheiro, quanto mais gastamos dela, mais ricos nos tornamos como pessoas. Se você gostou dessa história de justiça e superação, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E aqui nos comentários, conta pra gente de qual cidade ou estado do Brasil você está assistindo. Adoramos conhecer nossos seguidores de todo o país. Sua participação é muito importante pra gente continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem a diferença. Muito obrigado por assistir e até a próxima!